Eu sou a Sandra Guiriano, eu me formei na UNAERP em 2019 e quando estava bem pequena, eu sempre tinha vontade de me involucrar nos temas políticos. Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que direito faz uma diferença na vida das pessoas e também poderia me ajudar nessa parte política. Porém, eu pensava que o curso de Relações Internacionais era um pouquinho mais novo, então aqui não tinha mais muita, assim, não tinha muito conhecimento do curso. Mas aí teve uma pessoa que eu conheci e me falou, eu tô no Brasil, eu tenho amigos de Relações Internacionais, eu tenho amigos de Direito, eu tenho amigos de vários cursos. Eu falei, nossa, Relações Internacionais, né? Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a gostar. Aí eu percebi que era uma oportunidade mesmo de tentar mudar a vida das pessoas sem necessariamente participar de todo esse panorama político que às vezes a gente acha que relações internacionais é só isso mesmo. Então, daí que surgiu. Aí depois eu quis ir para lá, pro Brasil, pesquisei uma bolsa que os dois governos têm, uma parceria. E eu fiz o concurso e 2 meses depois eu fui avisada que eu fui escolhida e eu entrei na UNAERP. Então, no concurso você só tem a oportunidade de escolher 2 cidades. Aí, o governo, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que fala para você, tá bom, você escolhe a cidade, mas a gente escolhe a faculdade. E aí você tem a chance de aceitar ou rejeitar. Aí eu fui pesquisando na ERP, eu vi que o curso estava bem qualificado, que tinha professores, eu fui procurar dos professores. Antes de eu ir para a UNAERP, eu visitei a UNAERP, conversei com a coordenadora, que no momento era a Juliana Bigatão, e gostei, me apaixonei, eu falei, pronto, eu quero vir aqui. Aí eu fui. Foi bem difícil, foi uma aventura. O primeiro ano eu fiz no Rio de Janeiro, né? Fiz o meu curso de português, porque aí eu depois tinha que fazer o CELP-BRAS, que é o exame de proficiência de português. Então, já no primeiro ano, no Rio de Janeiro, foi um choque de cultura super forte para mim. Eu acho que ir para o Brasil foi a melhor oportunidade que eu já tive. Eu cresci muito como pessoa, porque você tem que se virar, eu não sabia o idioma, eu estava sozinha, eu estava novinha, eu tinha acho que 17 ou 18 anos quando eu fui para lá. Então, foi uma aventura. E uma coisa que eu sempre agradeço e que eu amo do brasileiro é que ele é muito receptivo. Desde que eu cheguei no Rio até quando eu cheguei em Ribeirão, todo mundo foi muito receptivo, acolhedor. Então, isso me ajudou bastante a saber lidar com isso. Então, tem um grupo de intercâmbio, né? Eu não lembro qual que é o nome, mas tem um núcleo de intercâmbio lá no UNAERP. Então, desde antes de eu chegar, eles se contataram comigo, eles me ajudaram procurando moradia, me dando conselhos, se puseram à disposição desde o primeiro dia. Também o pessoal que estava na época no INEPRE me ajudou bastante, porque, gente, o português na época não dava. Eu fiz o teste, passei a prova, mas eu não tinha um português muito fluente. Então, também os professores me entenderam muito, porque no começo, para fazer trabalho, eles estavam no nível de exigência que tem de trabalho, e às vezes para mim pensar em espanhol e mudar para o português, eu não conseguia colocar as minhas ideias de uma forma muito clara. E os professores, eu cheguei a conversar com eles, acho que os primeiros 2 semestres, e eles falaram, tipo, tudo bem, eu entendo, não tem problema, e eles foram, tipo, eles compreenderam muito. Também que os meus companheiros, muitos dos trabalhos são em grupo, né? Aí eles ajudavam com as ideias, eles corrigiam em português, os meus amigos, que até agora são os meus amigos, sempre, tipo, falavam, deixa comigo que a gente dá um jeito de colocar a tua ideia. Então, como eu falei, todo mundo é muito receptivo. E graças a Deus isso me ajudou bastante. Na trajetória, vamos ver. Acho que em cada semestre, cada ano, tinha um professor diferente, sabe?
no começo, meu primeiro, assim, que eu falava, nossa, quero ser essa pessoa, que você sente orgulho, que você sente admiração, foi a Sandra Rita Molina. Eu achava ela muito boa, ela é muito boa, ela sabe muito, e me dava muita vontade de querer estudar mais, de conhecer mais. Então, no meu primeiro ano, o primeiro ano e meio, acho que ela foi a primeira pessoa que eu, de verdade, para mim, era uma pessoa que eu queria ser. Aí depois o curso foi mudando com novos professores. Acho que tem 3 professores que, para mim, foram uma base no meu terceiro e no quarto ano, que foram os anos que eu acho que você aprende muito mais de RI, né? Que foram o Matheus Oliveira. Ele sempre estava aí fazendo pergunta, que ele fazia eu querer saber mais, que na hora da aula, para ele não me pegar. Então, e eu acho que ele é muito inteligente. Ele conhece muito, ele sabe muito, então isso também me incentivava a querer conhecer mais. E a Carol sempre me apoiou em tudo, ela foi super compreensiva com tudo também. E o Alfredo, que ele foi meu assessor, TCC. Orientador. Ele foi meu orientador e também ele estava ali para me ajudar, junto com a Carol. Eu tinha muitas dúvidas, às vezes eu queria falar de uma coisa, depois eu mudava, mas os dois deram um jeito e me apoiaram até o final. E até hoje eu mantenho contato com eles, que eu ainda quero fazer mestrado, né? E os professores que você tem na faculdade são muito importantes para você conseguir bolsas, então eles ainda me apoiam bastante e eu agradeço eles por estarem ali me apoiando. Fui para o Brasil esse ano, agora no meio do ano. Fui visitar, eu fui de férias, eu estava com muita saudade, queria ir, né? Aí eu vi as minhas amigas, eu ainda mantenho contato com todas elas, a gente está num grupinho de 4, 5, e elas sempre me ajudam bastante. Atualmente eu tô querendo voltar para trabalhar lá, né? Então tô nesse processo de vaga, seleção, aí elas estão ainda super me apoiando, tipo, se você precisar de um tempo para ficar comigo, pode ficar. Se precisar de qualquer coisa, indicação, pode contar comigo. Elas foram muito boas, como eu falei, elas me ajudaram muito nesse momento de expressão, porque às vezes eu não conseguia me expressar, eu queria, mas não conseguia. A linguagem, que é muito importante. Você não percebe a importância da linguagem, mas a linguagem é uma coisa muito importante para você conseguir se comunicar. Então elas sempre me apoiaram. E até hoje a gente é super, super amiga. Eu estava na Atlética, né? Fui um ano diretora de esportes e depois fui diretora de eventos. Então, como diretora de esportes, teve todo aquele momento que tinha... Eu esqueci o nome, mas tinha um torneio, né? Lá na UNAERP, todo outubro. Aí, isso eu me envolvia, eu gostava bastante, né? Como diretora de eventos, só tive a oportunidade das festas, de organizar festas. Mas tem todo um processo logístico que você vai aprendendo e que, querendo ou não, te ajuda e impulsiona você em algumas áreas. E acho que eventos mais acadêmicos, eu participava dos simpósios da ONU, que vocês não têm noção de como isso ajuda atualmente, ajuda bastante. No meu trabalho, eu atualmente estou no Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional daqui de Honduras. Então, eu sou analista. Atualmente eu estou na área de cooperação bilateral. Então, é tudo relacionamento bilateral com outros países, doações, desenvolvimento, Agenda 2030. Então, tem todo um processo de análise para tudo. E da última vez, se eu não me engano, eu mandei um e-mail para a Carol e para o Matheus, falando o quanto os trabalhos deles me ajudaram para o meu nível de análise que eu tenho agora. Porque eu sei que sem todos esses trabalhos que eles passavam, eu não teria capacidade de análise, que é muito importante para mim hoje. Então, acho que participar
desses simpósios, de todas as atividades que o INEP vai desenvolvendo, é muito importante para... Às vezes a gente, quando está na faculdade, acha que não funciona, que não vale a pena. Mas depois, quando você entra no mercado de trabalho, você vê que 4 anos depois tem um resultado. Então, eu sempre quis trabalhar com essa área mais diplomática, uma vez que eu já comecei a fazer RI, mas lá pro final no último ano, TCC, tem muita coisa. Eu estava fazendo estágio numa empresa de exportação, JP Indústria Farmacêutica. Aí o meu chefe na época ofereceu eu virar assistente, me ajudar com todo o visado, me apoiar com o que fosse necessário. Mas aí eu estava nessa dúvida porque eu também queria fazer meu mestrado, sabe? E eu queria fazer meu mestrado em outro país. Aí eu estava com muitas incertezas, não posso negar. Para mim foi muito difícil tomar a decisão de voltar. E os meus planos, no final das contas, com a pandemia, com tudo que veio, mudou tudo. Então, às vezes eu fico, nossa, será que eu deveria ter ficado lá? Deveria ter continuado na empresa de exportação? Mas não, eu tô bem feliz. Ainda tô querendo fazer mestrado, como eu falei, mas eu tenho aprendido muito nesses 2 anos que eu tô trabalhando aqui. Primeiro eu comecei como analista de relações econômicas e comerciais, que é tudo que são tratados, convênios na área de aviação, de comércio, exportação, importação, o que a gente pode potencializar, trazer investidores para cá, sabe? Tudo uma área completamente diferente. Aí em julho desse ano, eles me mandaram para outra área, que é essa área que eu falei, e eu tô aprendendo bastante, porque aí eu consigo ter mais contato com cooperação internacional, que é tudo ajuda, doações, projetos, que no final das contas você consegue ver o resultado quando você vê alguém que não tinha acesso à água, tendo acesso à água por primeira vez na vida, alguém que não tinha aonde jogar futebol por primeira vez, tem onde jogar futebol, alguém que não tinha uma casa, educação, tudo isso são coisas tangíveis e eu gosto bastante. Então, por enquanto, estou aqui. Você me pegou. Acho que na faculdade, se eu não me engano, em 2017, eu tinha muita vontade de trocar de faculdade. Eu queria voltar para o Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Aí eu tinha certeza que eu ia para lá, eu estava fazendo tudo o que era necessário para fazer, só que eu ia começar no segundo semestre, né, de 2017. Aí, antes de começar, eu tinha que vir de férias para aqui, para Honduras. Então, antes de vir de férias para cá, eu tinha que decidir se eu entregava meu AP, se eu não entregava meu AP, se eu largava tudo lá. Tipo, tinha que tomar uma decisão sem saber muito bem o que ia acontecer depois. Aí, nenhuma das duas faculdades, nem na UNAERP, nem a UF, tinha me dado uma resposta. Então, eu tomei uma decisão, tipo, tá bom, vou largar tudo em Ribeirão porque eu vou pra lá. E eu literalmente larguei tudo. Aí quando eu voltei, acho que uns 3 dias antes de voltar para o Brasil, eu recebi a notícia que ele não ia dar certo. Eu já tinha sido aceita na UF, porém o meu programa, o convênio que tem no Brasil e Honduras, não permitia trocar de faculdade depois de ter cursado 2 semestres. E eu já ia fazer o meu 4º semestre. Então vocês imaginam, né? Tava faltando 3 dias, eu não tinha casa, não tinha nada, eu tinha largado tudo. Os meus planos eram tipo, eu já tô indo pro Rio, fazer minha vida em outro lugar, e aí 3 dias antes mudou tudo. Eu não tava muito feliz com a vida, né? Nesse momento. E aí eu lembro Uma aventura. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito chateada com todo mundo, chateada com os professores, chateada com os meus amigos, chateada com todo mundo, como se eles tivessem a culpa, né? E nada a ver. Aí eu tava tipo, nossa, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais estar aqui no 4º semestre. Aí as minhas amigas falam, tipo, fica tranquila, vai dar tudo certo, tipo,
porque você já estava pensando que você ia para outro lugar. E hoje, 3, 4 anos depois, eu tenho certeza que a vida me colocou e me deixou no lugar que eu tinha que estar. Porque, como eu falei, os meus últimos 2 anos, tudo que eu aprendi com esses professores, vocês não têm ideia como tem me ajudado hoje, na pessoa que eu sou hoje, no meu conhecimento, em tudo. Então, às vezes a gente acha que uma situação não deu certo e a gente fica super mal com isso, mas a gente não sabe o que isso vai gerar lá na frente. Então, é só aceitar isso aqui pra frente de uma forma positiva. E voltar pro Brasil, então, é uma opção pra você, assim, tentar estudar Então, aqui. Sim, eu tô querendo ir mais para trabalhar mesmo, enquanto eu acho um mestrado, seja no Brasil, seja no exterior. Porque, como eu falei, a pandemia mudou todos os planos, todas as bolsas foram canceladas, os países não estavam querendo investir nisso, né? A prioridade eram vacinas, eram Covid, então todos os meus planos mudaram. E eu tô bem feliz no trabalho que eu estou, porém, as chances de crescimento e, entre outros fatores, dependem de coisas que fogem das minhas mãos. E no Brasil, eu sei que as empresas trabalham com planos de carreira, tem mais chance de crescer, tem mais oportunidade de emprego também. Honduras está passando por momentos bem difíceis aqui, então eu queria voltar. Mas também está sendo complicado porque tem toda aquela parte do visto, as empresas precisam a pessoa começar amanhã, se ver. As empresas não querem passar por todo esse processo de conversar com o Ministério de Trabalho, tirar o visto comigo, então tá sendo difícil, porém não vou desistir, vai chegar. Quando, não sei, mas vai chegar. A gente sempre fica com medo, né? Ainda mais porque aqui em Honduras, como eu falei, Honduras está passando por um momento bem difícil. Então não tem muito emprego assim muito perto de trabalho. Então, sim, eu fiquei com medo e fiquei procurando trabalho em 2 meses, se não me engano, antes eu conseguir entrar. Então tem que ter paciência, às vezes a gente desanima, mas a gente tem que ser persistente, eu acho. Acho que é a base de tudo. Então, o Ministério de RI, né, é como se fosse o Itarapita Maraty de Honduras, né, no caso. Então a gente é o intermediador entre os países. Então tem, por exemplo, eu levo a carteira dos Estados Unidos, no caso USA, que eu imagino que vocês já ouviram sobre USA. Eu levo Coreia e eu levo os países de Ásia. Então, no caso, eu tenho contato com esse país para eles querem doar dinheiro para fazer projetos sociais. Então, tudo que for, por exemplo, agora gestão de vacina, doação de vacina, tudo isso passa por esse departamento. Gestão de equipamento médico, tudo isso passa por esse departamento. Você tem que dar seguimento, você tem que negociar, você tem que ver o que o país está precisando, em que áreas. E você tem que ver com a sua carteira como que você consegue dinheiro, como que você consegue se virar para isso. E, por exemplo, o SAID, que é a dos Estados Unidos, né, ele tem um monte de projeto aqui em Honduras, eles investem, não vou falar investir porque a gente não tem que retornar nada, mas eles doam dinheiro por meio de projetos em áreas e municípios e departamentos de Honduras onde estão precisando. Então eles fazem uma análise, antes de aprovar projetos, tem todo um processo por trás. Tipo, você não vai falar, eu preciso de $10 mil para fazer uma escola. Mas aí, como que você justifica esses $10 mil? Por quê? Qual que vai ser o impacto? Quantas famílias vão ser beneficiadas? Até onde vai chegar? Qual que vai ser o objetivo no longo prazo, no curto prazo? Você tem que negociar com todo mundo. Você tem que justificar por que você precisa daquele dinheiro. Então, você ficar assinando memorandos, tratados, para você conseguir dinheiro e conseguir investir aqui em Honduras. Então tem vários projetos legais. Ontem a gente teve um evento com a Alemanha, se eu não me engano. Eles vão doar agora 10 mil euros
para temas de segurança, sabe? É o que eu falo, para construir um lugar para você jogar futebol, para gerar segurança em alguns bairros, sabe? Então, são projetos assim bem grandes, você tem que dar seguimento, você tem que ter certeza que os projetos estão se cumprindo, o que está acontecendo com aquele dinheiro. Não é tipo só assinar e conseguir o dinheiro, senão você saber em que etapa o projeto está, ajudar as pessoas de fora também, porque a gente é o representante do nosso país. Então, é mais ou menos isso. O inglês eu estudei desde pequena, e quando eu tinha uns 12, 13 anos, a minha mãe falou, acho que você precisa de outro idioma, né? Se você quer entrar nesse mundo, né? Você precisa de um outro idioma, e eu comecei a estudar francês. Não é um idioma que eu uso bastante, mas é um idioma que eu entendo. E o inglês é muito importante. Eu não posso negar, é o meu dia a dia, tem documentos em inglês, as conversas são em inglês, as rodadas de negociação são em inglês, às vezes tem tradutores, porque não todo mundo sabe. Mas eu acho que para relações internacionais é fundamental você ter pelo menos o inglês. Se você quer ter um outro idioma, às vezes que estão no Brasil, que estão na América Latina, acho muito importante também o espanhol. É difícil, mas acho que a gente não percebe o quanto os idiomas abrem as portas. Às vezes você está concorrendo para uma vaga e você tem o francês e outra pessoa não, então tá, vai ser ela. Às vezes você tem o inglês e outra pessoa não, então idioma é muito importante, pelo menos em relação aos internacionais. Um conselho também, fica a dica. Isso tem me ajudado bastante. Eu imagino. Não adianta, na nossa área, o inglês ele não é um diferencial, ele é básico. É básico, exatamente. O espanhol também. Também. Se você vê as vagas, hoje em dia também pedem espanhol.